Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Flamengo lucra mais de 900 milhões de reais, isso mesmo, galera. E Alan e mais dois no Corinthians. Falarei sobre esse assunto e a torcida do Flamengo sugeriu ainda, né? Que vá, né? Que vai fazer muito sucesso lá. Vamos falar desses jogadores aí também que estão rumo ao Corinthians, né? E a torcida quer que vá mesmo. O Felipe Luiz aí que assumiu o comando do Flamengo após a saída de Tite, então o elenco pode passar por mudanças ainda em dezembro. Então, em dezembro acontecerão as eleições aí para presidente. E Rodolfo Landim vai deixar o cargo de presidente do Flamengo aí, né? Lembrando que o Rodrigo Dunche é o que vai tentar aí a eleição, né, que pertence à chapa do Landim, né? Então, dois jogadores agitaram o noticiário nos últimos dias sobre as saídas, né? Então, o volante Alan e o zagueiro Davi Luiz entraram na mira do Corinthians. O defensor, então, teria pedido valor milionário para renovar com o Mengão. Então, o Davi Luiz aí tem contrato até dezembro e o volante está insatisfeito com a reserva. Com este cenário, a nação aprova a saída da dupla e colocaria no pacote o atacante Carlinhos para deixar o Mengão pro clube paulista lá, que vá para lá, né? Então, será que o trio Norival Paulista vai funcionar? Então, a maioria da torcida falou o seguinte: ó, faz um pacotão de reforços para os nossos amigos de São Paulo, Alan, Davi Luiz e Carlinhos, só jogador nível europeu, né? Falaram, né? Então vão voar, disse um torcedor flamenguista na rede social do X, né? Sobre o trio, né? Então, no caso do Carlinhos, o centroavante virou última opção aí no ataque com a chegada de Felipe Luiz. O atacante de 27 anos foi muito criticado pela torcida na passagem de Tite por causa de seus gols perdidos. Então a nação rechaça aí a reformulação no elenco e, na opinião da torcida flamenguista, o elenco do Mengão aí não precisa aí de uma reformulação e apenas de ajustes. Os rubro-negros acreditam que a diretoria deve dispensar somente três nomes: Davi Luiz, Alan e Carlinhos, né? Então, já com a mudança de técnica aí que ganhou uma sobrevida no Flamengo foi Gabigol, e a renovação de contrato voltou a ganhar forças nos bastidores. Ele tem um único pedido para sacramentar a sua permanência no clube aí, galera, né? Então, qual seria esse pedido, né? Seria um ano a mais de contrato aí, né? Esse seria o pedido de Gabigol, 2 anos de contrato, né? E falando aí dos 900 milhões, né, que o Flamengo ganhou aí, como diz o ditado, craque o Flamengo faz em casa, então o slogan que todo mundo já ouviu é também o motivo aí de uma das maiores arrecadações do clube pelo mundo, há dezenas de representantes da base do Flamengo. A consequência é um faturamento quase que bilionário, com o retorno financeiro indo muito além de uma negociação direta, né? Então, de 2019 para cá, o Flamengo arrecadou 873,5 milhões de reais com vendas de jovens da base. O montante fica ainda maior se a matemática incluir revendas, mecanismo de solidariedade e bônus estipulados em contrato. Mais de 88,6 milhões, né, adicionados aos cofres nos últimos 6 anos. E o número pode ficar ainda maior em função do desempenho dos crias do Ninho, principalmente na Europa. Ao todo, o valor final é superior a 962,1 milhões de reais aí, né? Chegando na casa de 1 bilhão de reais, né? Então, uma estratégia rubro-negra para seguir lucrando com os jogadores formados no clube é manter aí um percentual de uma futura venda na Europa. Os casos mais recentes que geraram lucro são dos zagueiros Natan, Otávio e Vinícius Souza. O Flamengo repetiu o modelo nas negociações de Lázaro, Richard Rios, Matheus França, Rodrigo Muniz e entre outras. A outra fonte de lucro é a automática, através do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Que o clube tem direito a uma porcentagem por ter criado ali o jogador no clube. Então a temporada de 2024 é a responsável pela arrecadação de 26 dos 88,6 milhões que correspondem a revendas, mecanismo de solidariedade e bônus dos atletas negociados anteriormente pelo Flamengo. E neste ano, o zagueiro Otávio é quem mais rendeu aos cofres do Flamengo. Na negociação entre o Famalicão para o Porto, o Flamengo recebeu cerca de 18,2 milhões, porque tinha 30% dos direitos econômicos do atleta, né? Outro jogador que deu um lucro bom para o Flamengo aí
foi o goleiro Cauã Santos, negociado com o Eintracht Frankfurt da Alemanha em 2023. Destaque aí da semana da Bundesliga, como é chamado lá, a Liga Alemã, né? O jovem já tinha atingido aí uma meta estipulada em contrato. Os alemães pagaram R$ 1 milhão aos cariocas e o Flamengo ainda preserva 30% dos direitos econômicos do atleta aí, né? Então pode arrecadar muita grana, né? Mas não são apenas os atletas que estão na Europa que deram lucro ao Flamengo neste ano. O volante Hugo Moura estava no Atlético e foi emprestado ao Vasco com metas e o Flamengo levou 5,8 milhões. O Corinthians pagou 1 milhão pelo empréstimo do goleiro Hugo Souza. E vale destacar que negocia a compra por 4,8 milhões, né? Que podem entrar nos cofres do Flamengo, né? Então o lucro do Flamengo com o revendos, né, mecanismo de solidariedade. Então a negociação de Lucas Paquetá do Milan para o Lyon foram 12 milhões de reais em 2020, né? Em 2021 a negociação do Jean Lucas do Lyon para o Mônaco, o Flamengo arrecadou mais 12 milhões de reais, né? Negociação de Lucas Paquetá do Lyon para o West Ham, o Flamengo ganhou mais 8 milhões de reais, né? Veja quanto que esse jogador deu de lucro para o Flamengo, né? A negociação de Richard Rios do Guarani para o Palmeiras foi 1,5 milhões de reais. A negociação do PP do Cuiabá para o Grêmio foi 1,5 milhões de reais também. A negociação do Natan do Bragantino para o Napoli, 6 milhões de reais. Negociação do Vinícius Souza do Grupo City para o Sheffield United, 21,6 milhões de reais, né? Então, em 2024, a negociação de Otávio do Famalicão para o Porto foi 18,2 milhões. O bônus do Cauã por meta batida no Frankfurt, 1 milhão de reais. O bônus de Hugo Moura por meta batida após empréstimo ao Vasco, 5,8 milhões. Empréstimo de Hugo Souza para o Corinthians, o Flamengo arrecadou 1 milhão de reais, né? Então, o atleta que mais rendeu aos cofres do Flamengo foi Lucas Paquetá. A negociação foi concretizada pela gestão de Eduardo Bandeira de Melo, mas é contabilizada no ano de 2019, quando o Rodolfo Landim assume aí o clube, né? Foram 150 milhões pela venda ao Milan e mais 20 milhões de mecanismo de solidariedade, com idas para o Lyon e para o West Ham, chegando a 170 milhões aí o Paquetá, né, que gerou aos cofres do Flamengo. Então o Vinícius Júnior aí é um nome que pode render grana ao Flamengo, por ser o clube formador. O Flamengo tem cerca de 3% no mecanismo de solidariedade em qualquer transação envolvendo o jogador. E recentemente o Vini foi alvo de interesse do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita para ser o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034. Extraoficialmente sinalizou aí com um contrato que ultrapassa a cifra de 1 bilhão de reais, cerca de 6 bilhões, né? 1 bilhão de euros, que chega a 6 bilhões de reais, em 5 anos entre salários e bônus, né? E o Flamengo concretizou, então, 4 negociações de jovens da base para a Europa e se mantém ligado na trajetória para, quem sabe, ter lucro no futuro. E o clube manteve aí uma porcentagem nos direitos de André Luiz e Igor Jesus, né, que estão no Estrela Amador, e o Verton e Gabriel Noga, que estão no Leixões, né? Então as negociações dos jovens da base em 2024, Mateuzinho, né, foi para o Corinthians por 24,1 milhões de reais, André Luiz, né, do Estrela Amadora por 2,7 milhões, o Verton, né, para o Leixões por 5,8 milhões, o Gabriel Noga para o Leixões por 2,2 milhões e Igor Jesus para o Estrela Amadora por 12,5 milhões de reais, né? Então, há também os jovens aí no Ninho do Urubu, né, que foram negociados por empréstimo e sem custo. O atacante Peterson, né, que está na Estrela Amadora, com opção de compra em 60%, né, dos direitos econômicos por 750 mil euros, cerca de 4,4 milhões. E o meia Vitor Hugo, que está no Göztepe da Turquia, com opção de uma meta aí de 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. E outra de 6 milhões de euros, 36,8 milhões por 60%. Então nas duas aí o Flamengo também tem porcentagem para o lucro futuro aí, né? Então o Flamengo sempre pensando, né? Todas as negociações aí em 2019 chegou a 236 milhões, ó. E daí em 2020, ó, 161,9 milhões. Em 2021, 124,4 milhões de reais. Em 2022, 55,6 milhões de reais, né? Caiu bastante em 2026. Em 2022, né? Em 2023 foram 248,3 milhões de venda.
E em 2024, apenas 36,8 milhões em vendas aí, né? Caiu bastante, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.